Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com mais um episódio da série Vida Espírita. Vamos refletir um pouquinho sobre o plantio e a colheita de riquezas em nossas vidas. Claro que estamos nos referindo a plantio e colheitas de riquezas estabelecidas pelo Evangelho para a nossa existência. É muito importante sabermos plantar para que possamos colher. E para a gente pensar um pouco a respeito dessa situação, eu gosto de lembrar sempre o ensinamento de Jesus na parábola do semeador. Naquela parábola, Jesus nos ensinou que existem diferentes tipos de solo sobre os quais caem as sementes. As sementes a que Jesus se refere são sementes, obviamente, dos ensinamentos do Evangelho. E esse é aquele tipo de riqueza que é plantado, que é depois colhido e que não se estraga, por não se tratarem de riquezas materiais. Isso é um aprendizado extremamente importante para as nossas vidas, porque estamos cuidando, sim, de riquezas, mas não de quaisquer riquezas. De riquezas que não se estragam, que não se perdem, que não podem ser roubadas, que não podem ser tiradas de nós. Então, diante dessa ótica da visão da parábola de Jesus, consideremos o campo, o solo no qual nós precisamos plantar essas riquezas. Num pensamento muito rápido e óbvio, nós não devemos plantar essa riqueza em um solo que pertence ao outro, a outra pessoa, porque senão a riqueza passa a pertencer a ele, não é? Então o solo deve ser nosso. E que solo é esse ao qual Jesus se referia? Somos nós, enquanto espíritos. É no ambiente espiritual que nós plantamos a riqueza para colher os frutos depois. Vamos pensar em um tipo, pelo menos, de fruto que a gente gera o dia todo. As palavras. As palavras. Quando nós falamos, nós podemos produzir boas ou más palavras. Palavras que consolam ou palavras que ferem. Palavras filhas do orgulho, do egoísmo, do desprezo, ou palavras filhas do amor, da consideração, da fraternidade. Vejam que a semente que caiu no nosso solo é a semente daquilo que o Evangelho pede para que a gente faça. Que sejamos fraternos, caridosos, humildes, consoladores, caridosos, né? Então, essa é a semente. É ela que gera a plantinha chamada fraternidade e que vai fazer com que a gente dê ao outro fruto de uma palavra voltada ao consolo ou à boa orientação. Então, nesse íntere, plantar a riqueza é algo que começa em nós mesmos. Nós devemos preparar o nosso terreno para receber os ensinos do Evangelho, receber o ensino do Evangelho, que é a semente, que ele desenvolva uma plantinha chamada virtude e que essa planta gere frutos que dará ao outro bem-estar e a mim progresso e alegria. Portanto, como que a gente mede esse nosso campo? Em primeiro lugar, a gente deve recuar a toda a ideia de causar um sofrimento ao outro, a toda predisposição de causar um prejuízo a alguém, um incômodo, uma dor, uma aflição, uma contrariedade, ainda que ligeira, a outra pessoa. Para que a gente não falte ao nosso dever de amar ao próximo e para que assim a gente esteja em comunhão com aquilo que Deus pede a todos os seus filhos. Então a gente começa no campo das ações a arar o nosso terreno, a impedir que o nosso terreno produza frutos amargos, frutos venenosos para a sociedade, né? Fazendo com que os outros se afastem da gente, percebendo que somos pessoas que querem prejudicar, pessoas que são egoístas. Não, nada disso. No campo das ações, eliminamos qualquer noção que prejudique, qualquer ação, perdão. No campo das ações, eliminamos qualquer ação que venha prejudicar outra pessoa.
Eliminamos completamente. No campo das sementes, cuidamos de não alimentar em nós as más sementes, o ódio, o rancor, o desejo de vingança. Cuidamos de tirá-la rapidamente de nós, solo fértil. Lembremos do exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. Se concentra naquilo que as pessoas têm de bom. Assim a gente passa a retirar do nosso solo essa semente de ódio, de rancor, de inveja, de vingança, e a gente passa então a ser indulgente para com outras pessoas. Está plantada em nós a semente de um novo tipo de pensamento. E aquele que é indulgente sabe perdoar o outro, sabe enaltecer o outro, não se compraz em encontrar os defeitos, os erros, os equívocos das outras pessoas. E assim passa a estudar, inclusive, os seus próprios equívocos, seus próprios defeitos, suas próprias imperfeições, e passa assim a combatê-las com todos os esforços. Assim, essa pessoa está cada vez mais consciente da verdade que Jesus disse quando orientou diante da mulher adúltera a multidão: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. Plantio de riquezas, para que a gente possa encher o nosso galpão espiritual de riquezas espirituais, é preciso esvaziá-lo daquilo tudo que é tralha, daquilo tudo que é velho, daquilo tudo que é lixo, daquilo tudo que está embolorado, daquilo tudo que causa incômodo, que apenas ocupa espaço sem preencher, que são as nossas mazelas, as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas tristezas, a nossa falta de confiança, a nossa falta de relacionamento com o plano espiritual. Desenvolver a espiritualidade. Então, a gente passa a tratar tudo isso e a gente vai percebendo que fica mais difícil para a gente sentir prazer quando o outro erra, sentir prazer quando a gente avisa e a pessoa, mesmo diante do nosso aviso, comete um erro. Porque esse é um comportamento que muitas vezes denota em nós a vaidade, denota em nós o orgulho. E a gente precisa se pôr a combater essas coisas, começar a perceber em nós esse tipo de atitude. E aí sim a gente vai estar, né, limpando o nosso terreno, estudando as nossas imperfeições, plantando riqueza, cultivando riqueza, acolher riqueza. O Evangelho é um mestre excepcional nesse sentido, porque evoca esses ensinamentos espirituais de Jesus e os coloca sob a luz da imortalidade da alma, sob a luz da suprema bondade de Deus, e assim faz com que a nossa concepção aqui do mundo terreno mude. Então, riqueza não serão mais o ouro terreno, não serão mais as grandes fortunas, as vestes mais finas, os jantares mais finos, mais elegantes, as vestes, né, mais elegantes, não serão as viagens de luxo, os melhores veículos, não, não, o tratamento VIP na sociedade, não, não. A gente pode ter essas coisas, mas diante delas teremos responsabilidade e não mais vaidade, como é comum acontecer aqui na Terra. Nós teremos o senso de compartilhar e não de ostentar, que são dois comportamentos muito diversos um do outro. Né? Aquele que compartilha favorece a criação de riqueza para outros, porque não se envaidece de ser diferente do outro pela riqueza, que é um comportamento extremamente lastimável. Né? Lastimável. Eu só consigo me ressaltar pela riqueza, pelas posses materiais. Lastimável. Todos devem ter acesso às coisas materiais. Ninguém deve ter esse ímpeto, essa ânsia pelas vantagens pessoais. E assim, se não se envaidece, também não abusa dos bens materiais que Deus lhe concedeu nessa existência, porque é consciente de sua responsabilidade diante desses bens materiais. Sabe que é um empréstimo divino
para que ele cresça enquanto espírito, para que ele promova o crescimento de outros. Então veja só, o crescimento da riqueza espiritual não nos impede de colhermos riquezas materiais, mas nos torna pessoas diferentes diante da riqueza material. Nos torna diferentes também diante da ordem social. Se nós temos um tanto aqui de poder que nos é dado dentro de todos os ambientes em que vivemos, seja ele familiar, profissional, âmbito das amizades, nós então sabemos que nós devemos tratar aqueles que nos são subordinados com bondade, com benevolência, porque são pessoas que foram nos confiadas por Deus para que elas possam crescer em seu intelecto e em sua moral, tendo cada um de nós como exemplo, se estamos nessa posição, né, de pessoas que têm uma influência social, que têm um certo poder dentro da sociedade, ou dentro dos âmbitos em que a gente vive. Por outro lado, né, se formos subordinados, a gente passa a compreender os deveres da posição em que a gente ocupa, e a gente passa a cumprir de forma consciente com esses deveres. Ou seja, vivemos uma vida que respeita a ordem de direitos e deveres uns dos outros e a gente passa a fomentar a riqueza dentro dessa ordem. É assim que o Evangelho nos convida, meus irmãos, a viver a riqueza aqui na terra, a cultivar e a colher a riqueza. Cultivar e colher riqueza, sim, do plano material, possível, desejável para todos nós, é um exercício para muitas pessoas, é um compromisso para aqueles que assim a alcançaram. No entanto, no entanto, o cultivo e a colheita da riqueza espiritual é dever de todos os espíritos. Todos nós temos um dever para com a gente mesmo. Limparmos o nosso campo, limparmos o nosso terreno daquilo que nos impede de cultivo da boa semente e depois cultivar em nós, com muito carinho, com o carinho do lavrador do campo, aquela boa semente, com a fé do lavrador que planta e que sabe que ela vai crescer. E depois com a gratidão desse lavrador que vê a plantinha crescer e dar bons frutos na época da colheita. Então que todos nós estejamos aptos, que estejamos com muita vontade de plantarmos e de colhermos a riqueza que o Evangelho nos ensina. Um abraço a todos, desejo de felicidades e de boa colheita. Nos vemos em breve.